Olá a todos, sejam muito bem-vindos e vamos hoje falar de um assunto que eu acho que é bastante interessante para todo mundo, né? São os meios mais utilizados atualmente para poder estar trazendo, atraindo para a nossa vida aquilo que é de melhor. Antes da gente começar essa live, que tem uma participação super especial de uma terapeuta também, muito amiga minha, eu quero falar para vocês que nós temos, a partir da próxima semana, uma novidade, onde eu vou estar oferecendo para vocês uma imersão para que você possa aprender totalmente gratuita, para que você possa aprender uma maneira simples para viver a sua essência e ter uma vida com mais paz e felicidade. Então hoje eu trago aqui para conversar comigo a Sheila. Eu vou pedir para você adicionar aí, Sheila. Sejam bem-vindos todos no Instagram, sejam bem-vindos todos no YouTube também. E hoje a gente vai tratar sobre qual é a base mesmo da lei da atração, qual é a base do duplo, quais são as similaridades, quais são as diferenças. E eu peço para vocês que interajam, deixando as suas perguntas e que também vocês possam dar like, tá, gente? Porque cada vez que vocês dão like aí, aparece para o Instagram que essa live é relevante. Então ela vai mostrando para mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Sheila, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite, para a gente estar batendo esse papo gostoso e desmistificando também, que é da minha linha, naturalmente, desmistificando um monte de mentira que tem aí na internet, né? Seja muito bem-vinda, Sheila. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Estou falando com o pessoal aqui no Instagram, aqui no YouTube. A gente que é terapeuta holística, a gente estuda um monte de coisa, né? As coisas vão aparecendo, a gente vai estudando. E o meu objetivo aqui hoje é trazer alguns conceitos e contribuir, né, para ampliar um pouco o conhecimento de vocês. A primeira coisa que eu gostaria de trazer é que a lei da atração, com essa terminologia, ela surgiu em 2006, após o lançamento do livro da Rhonda Byrne, que é O Segredo. Porém, a importância do pensamento, da força do pensamento, ela é muito anterior a 2006, né? Muito tempo atrás, um rapaz, um jovem de 33 anos, Jesus Cristo, dizia pra gente orar e vigiar. O que ele queria dizer naquele momento era nada mais do que observar o pensamento. Depois disso, tivemos inúmeros outros muito famosos, Blavatsky, Neville Goddard, os Abraham Hicks falam muito sobre essa importância da lei do pensamento, e dentre outros muito famosos. O que a lei da atração traz? Segundo a grande maioria das pessoas que vai procurar na internet, você vai ver muita gente falando sobre isso. São 3 etapas muito claras, né? Você deseja, você envia e você abre a porta para receber. Contudo, o que eu quero trazer para vocês é que a lei da atração não é uma lei. Ela é uma sublei da lei da vibração e da lei da causa e efeito. Eu queria pegar um gancho aí, que uma coisa, uma similitude, uma coisa que é igual tanto na lei da atração quanto no duplo, é a força do pensamento, né? O pensamento, então, é a força criadora das coisas, ou é o motor da cocriação. Eu queria fazer uma pequena pausa aí, Sheila, te interromper um pouquinho, só para elucidar para as pessoas o seguinte. Quando se fala lei da atração, algumas pessoas podem pensar que é realmente uma lei, né? E não é isso. E a gente está tratando, pelo lado do duplo, de uma teoria científica. Então, assim, muito resumidamente, eu vou dar para vocês o que é a ideia entre uma lei e uma teoria, tá? Uma lei
é aquilo que foi fisicamente reconhecido, porque tudo acontece daquela exata maneira, não existe uma outra opção. Por exemplo, a lei de Murphy, né? Ou existe uma lei da gravidade que se você solta alguma coisa no alto, ela fatalmente vai cair. Isso é uma lei, não tem uma outra opção dela sair voando para o lado. Então, uma lei é isso. E uma teoria é aquilo que ainda não se pôde comprovar acontecendo, porém que ela tem todos os números, a matemática, a lógica, para que aquilo aconteça daquela maneira. Então, quando se fala em lei de atração, não é algo que está definido e que foi efetivamente comprovado, ok? Pode seguir agora, Sheila, porque quando fala em sublei, as pessoas podem não entender do que está falando. No livro Caibalion, ele traz 7 leis primordiais que regem o nosso universo. Todo mundo hoje já sabe, a ciência já comprovou que tudo é energia, né? A matéria é nada mais do que energia condensada, né? Ela está vibrando em baixa potência, então a gente consegue pegar as coisas, ver as coisas de forma concreta. Mas, em essência, tudo é energia. Tá? Partindo desse pressuposto que tudo vibra, a lei da vibração, o Abraham Hicks fala que é como se fosse um grande gerente do universo. Ele coloca todas as coisas iguais juntas. Então, você atrai da vibração as coisas segundo a vibração que você emite. Ou seja, ressonância. Oi? Ressonância, né? Através da ressonância ressonância magnética. Exatamente. Então eu vou atrair aquilo que de igual teor que eu vibro na lei da atração. E a lei da causa e efeito, ela fala que tudo que a gente vê, todo resultado de toda ação, ela tem uma causa pregressa. Então, por exemplo, vocês que estão aqui hoje, talvez tivessem pensado que gostariam de conhecer um pouco mais sobre o duplo ou sobre a lei da atração, que é o tema que a gente trouxe para conversar aqui hoje. A partir desse pressuposto, você vibrou esse desejo, e aí você viu no Instagram, no YouTube, alguma propaganda, alguém enviou para você, olha, você vai ver e tal, e aí você recebeu o efeito da causa. Então, essas duas leis, elas trabalham em conjunto com a lei, a sublei da atração. Ela não é uma lei máxima, ela é uma sublei. Por que eu estou falando isso? Porque por trás da lei da atração, eu vou tentar trazer sublei porque é assim que funciona. A gente tem a lei da vibração e da causa e efeito. Por trás disso tem uma série de outras coisas. Por exemplo, são 3 etapas básicas, né? Você deseja, você envia o seu desejo para o universo e você abre a porta para receber o seu desejo. Qual é o problema disso? A gente vê muito na internet. A gente vê pensamento positivo, incentivo de pensamento positivo que não favorece. A pessoa fica ali fazendo muitas técnicas, tem inúmeras técnicas na internet e acaba não funcionando para ela, ela acredita que aquilo não funciona. A questão é que funciona, por quê? Porque tudo que a gente vibra, a gente recebe. A questão do pensamento positivo, que de uma forma que eu considero tóxica, é que quando você não compreende o que está no seu subconsciente, que é isso que rege a sua vida, você pode ficar ali fazendo a técnica, mas dentro, lá no profundo do seu inconsciente, você vibra não merecimento, você não vai conseguir conquistar aquilo. Então, a lei da atração, como muitas pessoas falam, ela funciona, mas antes dela funcionar, que é que ela funciona, eu não vou entrar em questão se funciona ou não funciona, mas antes dela funcionar, você precisa fazer um trabalho interno, que é de autoconhecimento, entender o que está regendo o seu inconsciente para que aquilo comece a funcionar na sua vida. E olhando por esse ângulo, eu creio que o duplo, ele traz essa questão, né? Fazer o controle do pensamento, compreender como a gente pensa. E isso é nada mais do que autoconhecimento. Vamos começar a fazer os paralelos aqui. Então, a gente comentou que a lei da atração e o duplo, elas se baseiam na mesma força do pensamento,
ok? Mas se começa aí a gente fazer a separação das duas, porque, como a Sheila falou, a lei da atração, ela trabalha e ela consegue atrair as coisas através da energia que eu emano. Então é um resultado total daquilo que eu penso, que eu sinto, que vai gerar uma vibração, que vou vibrar numa determinada frequência, que são faixas, né, como ondas de rádio, e dependendo daquilo que eu estiver me conectando através da ressonância, é o que eu vou atrair. No caso do duplo, a gente não considera o elemento emoção, tá? Por quê? Porque o pensamento é, na verdade, a energia criadora dos potenciais futuros. Então, na filosofia do duplo, a cada vez que eu penso, eu gero um potencial futuro e eu vou atrair e vou viver, né, de alguma maneira, atualizar, como é a linguagem, aquilo que for como consequência, ou que a gente pode resumir como se fosse a mesma qualidade de pensamento. Então, por exemplo, na TDT, a gente fala que a emoção não importa, mas isso não significa que eu posso vibrar ódio e vou conseguir me conectar com o meu duplo e fazer tudo que eu preciso e ter tudo que eu quero na minha vida. Não é assim. Só que a gente entende o seguinte: como já está demonstrado que a nossa mente ela não produz nada e que essa é uma informação que chega para nós, e é a partir daí que a nossa mente decodifica. Então, a partir do momento em que eu estou decodificando uma informação, que é o pensamento gerador de potencial futuro, é que eu vou ter a ação e também é o que vai desencadear a minha emoção. Portanto, na TDT a gente faz uma leitura de que a emoção ela ficaria em segundo plano. Não depende da minha vibração para eu atrair as coisas. Basta com que eu consiga me conectar com o meu duplo e faça, obviamente, a minha tarefa de filosofia do duplo, ou seja, implemente isso na minha vida. E aí a Sheila estava trazendo, se eu não me equivoco, o processo, né, da lei da atração. É isso? Sim. A sublei da atração, como eu só recapitulando para quem não pegou a primeira parte, ela está relacionada com a lei da vibração e com a lei da causa e efeito. Então você pode ficar fazendo técnicas que você quiser para conquistar qualquer coisa do seu desejo, porém, se você vibra no seu subconsciente, o que está regendo ali, o padrão mental que você tem é contrário, você não conquista aquilo que você quer. Por isso que muitas pessoas fazem as técnicas e não conquistam o que desejam. Ficam extremamente frustradas porque não conseguem conquistar aquilo que querem. E a sublei da atração, ela tem 3 etapas: desejar, enviar e abrir a porta para receber. Como é que funciona o desejo? O desejo ele surge da observação ao seu redor daquilo que está dissonante daquilo que você quer. Então, por exemplo, se você está andando de bicicleta e você vê carro, você fala, bom, aqui é o oposto, eu quero aquilo ali, então você vai trabalhar com aquilo que você deseja, ou um desejo da sua alma. Você é profundamente inspirado por uma coisa e você não sabe explicar por que você quer aquela coisa. Então, uma é do ego, outra é da sua alma, sob o ponto de vista espiritualista, tá? Qual é a questão aqui no desejar? Volto a repetir. O padrão mental que está regendo a sua vida. Inconsciente. Você pode conscientemente estar vibrando positivo, consciente. Eu tenho consciência, porém você não sabe o que está por trás de tudo ali. A segunda etapa são as crenças, né? As crenças que acabam nos limitando. Feridas de dinheiro. Na sua família, o não merecimento, a incapacidade, a menos-valia, todas as coisas relacionadas a crenças, padrões de comportamento aprendidos principalmente na família e uma série de outras coisas que a gente traz no nosso campo energético, morfogenético e mental também. Sheila, você falou de técnicas, eu vou querer cortar aí de novo para a gente poder fazer alusão.
com o duplo. Gente, existem um monte, né? No propósito dessa live é realmente desmistificar a informação errada que está sendo dada, tanto sobre o duplo quanto da lei da atração. Então, no duplo, por exemplo, tem um monte de gente divulgando um monte de técnicas. Quando você vai estudar materiais ou você vai ver vídeos do autor da teoria, você vê que essas pessoas sequer, às vezes, nem leram os livros ou não fizeram formações e te fazem promessas absurdas em relação ao duplo. E, infelizmente, as pessoas, pela carência, pelas necessidades, pelos seus sofrimentos, acabam entrando. Então, aproveitando o duplo para que você se conecte com o seu duplo, não tem nenhuma necessidade nem de você beber água antes de dormir, nem de você fazer meditação antes de dormir. Basta com que você, com um último pensamento consciente, benevolente, e ir dormir entregando o seu problema sem medo, sem dúvida e sem vontade. Existe, por trás de tudo isso que eu estou falando, uma lei, uma matemática, equações que comprovam a importância de não utilizar isso porque são energias opostas à gravitação. E a Sheila estava falando do primeiro ponto da técnica, né? Ou do processo de materializar as coisas através da lei da atração, que seria o desejar. Nesse desejar aí, Sheila, da lei da atração, eu tenho que querer muito, né? As pessoas que pregam a lei da atração dizem que você tem que querer muito, muito. Me fala um pouquinho mais desse querer. Eu vou falar sobre como é isso no duplo e a gente vai para o segundo ponto. Pode ser? Sim. Segundo o que a gente percebe, é você sustentar esse desejo. Para isso que existem todas essas técnicas, né? Você mentalizar, você todos os dias fazer visualizações, você fazer quadro com a imagem das coisas que você quer, caixinha, tem várias técnicas, usar o japamala, tem várias técnicas para que você mantenha sustentando esse desejo, para esse desejo não morrer dentro de você. É por isso que tem esse monte de técnicas. Se você procurar ali técnica para a lei da atração, você vai encontrar inúmeras. No paralelo com o duplo, como a gente faz? Para quem não conhece o duplo, gente, muito rapidamente, tudo no universo está desdobrado, né? E nós também estamos desdobrados, assim como o tempo. Então existe um outro eu, uma outra parcela minha, que é a parcela imortal. E essa parcela tem capacidade de visitar todas as realidades que, por conta da minha limitada percepção, eu só consigo viver no presente. Esse meu duplo, eu não devo, na TDT, eu não devo ter vontade. A gente separa a vontade do desejo da seguinte maneira. Quando eu posso desejar ter uma vida melhor, eu posso desejar ter uma vida amorosa feliz, eu posso desejar ter uma vida financeira mais equilibrada. O que eu não posso fazer é justamente o que a lei da atração, e é onde eu falo que a vontade é o que distingue elas totalmente, eu não posso definir como. E na lei da atração, Sheila, você me corrige, a gente precisa definir como, quando, exatamente tudo. Eu preciso definir, por exemplo, se eu desejo um carro, eu preciso definir que carro, qual é a marca, qual é o ano, qual é a cor, correto isso? Sim, você tem que ser específico, direcionar esse desejo para o universo o mais claro possível. E aí a gente vai trazer, que é uma técnica de coaching, inclusive. O coaching traz muito isso para a gente ter muito foco, né? Foco no resultado, foco naquilo que a gente quer. Então, a lei da atração, ela está sendo utilizada muito por coachings hoje para que as pessoas conquistem o que elas querem. Tá? Agora aqui, e para as pessoas que estão aí, que seguem o meu trabalho com o duplo, eu vou deixar para vocês que já sabem um pouquinho do assunto a seguinte pergunta. Se eu só tenho capacidade de perceber a minha realidade presente, né, não tenho como acceder a todas e as inúmeras possibilidades existentes no universo,
Quando eu defino o que é melhor para mim, eu estou trabalhando desde o meu ego. Eu não estou deixando a minha parcela luminosa resolver qual é a melhor para nós dois. E aí é onde a gente fala que você, na lei da atração, estaria sim se conectando com parasitas. E quem são os parasitas? São outros duplos de pessoas que não têm pessoas encarnadas na Terra e que vêm então manipular. E para que eles te manipulem com mais eficiência, eles vão te dar tudo aquilo que você acredita que merece, que quer, para poder provar que você, eu, o macaco, né? Essa carne aqui só, tenho toda a razão do mundo. Então, eu posso no duplo desejar, mas eu não defino nem como, nem quando, nem onde e nem porquê. Exato. E aí vamos para o enviar. O enviar. Enviar é você. O que a gente vê? Você envia para o universo o seu desejo e espera acontecer. Acontece que estamos na 3D, onde a gente precisa trabalhar a matéria. Então, eu não posso querer ter um carro, ou seja, qual nome, qual marca fosse, eu não trabalhar para isso. E eu não estou dizendo trabalhar igual um condenado, ser ambicioso ao ponto de só ver isso. Eu estou dizendo fazer alguma coisa, fazer algum movimento para conquistar aquilo que você deseja. E aí a gente tem aí muito pensamento mágico, a gente ouve muito pensamento mágico, a gente assiste muitos vídeos de pensamento mágico, né? E aí, gente, não existe mágica na 3D. Na 3D a gente precisa movimentar a energia, a matéria, e a gente precisa vibrar. Eu quero responder uma pergunta que o Odaí trouxe, e eu vou responder para você, Odaí. Sim, tudo a gente precisa trabalhar as nossas crenças primordiais. Para que a lei da atração funcione da forma como a gente assiste por aí, para qualquer outra coisa de autoconhecimento, de ter uma vida melhor, de ter controle mental, emocional, a gente precisa trabalhar com as nossas crenças, tá? Só para te responder. Eu vou aproveitar aqui que a Cleide também está perguntando, os parasitas são pessoas mortas? Não, não são. Os parasitas, como eu falei, tudo está desdobrado, em função do próprio desdobramento do tempo. Existe um número X de pessoas que podem habitar a Terra, né? Um número até que não é um número divulgado. Então, alguns desses seres, tá? Puderam ter criaturas encarnadas na Terra, que somos nós, e outros duplos não possuem criaturas encarnadas na Terra, ok? E são esses duplos sem criaturas encarnadas na Terra que nós chamamos então de parasitas. Embora a partir da última explosão solar, que foi em 1989, alguns seres do futuro se encarnaram na Terra. São essas crianças que hoje, inclusive em alguns países, são até dopadas por hiperatividade, mas são pessoas hoje já adultos até, que são pessoas que conseguem manifestar as coisas muito tempo, têm um processo de ansiedade muito grande, porque eles vêm de um mundo acelerado, eles não têm muita paciência, eles não estão muito para mimimi, eles querem as coisas resolvidas para ontem. Por quê? Porque o duplo deles está no futuro. Uma outra pergunta aqui, o Odaí fala isso que eu percebi, Cris, a ligação desde a leitura da TDT, tá, gente? A ligação da lei da atração seria com os parasitas, e Eliane fala aqui, na lei da atração eu escolho e determino, no duplo eu não escolho e deixo ele escolher. Exatamente. A diferença é que, primeiro a gente está falando do duplo, não só de me conectar com coisas materiais, senão com a minha essência. Eu estou falando de me conectar com a minha parte divina, conectar com a minha espiritualidade, conectar com a minha alma, com a minha origem, com a minha consciência maior, né? Então, a gente precisaria rever esse nosso conceito do eu. E no caso de optar por essa filosofia do duplo, que não é uma coisa para você pedir hoje porque está precisando, é uma filosofia de vida, você transforma, você consegue fazer uma mudança no seu padrão de pensamento para que você comece a receber do universo
tudo aquilo que é de melhor, porque como eu falei, o duplo são dois, é eu e mais outro, que também tem um corpo corpuscular, ou seja, tem um corpo físico, tem um corpo energético, no qual a gente troca esse corpo energético durante o sono. Então, tudo que eu vivo aqui hoje, no meu presente, no que a gente chama de presente, ele vai viver daqui a 3 dias. Então, ele não tem, vocês já me ouviram falar isso muitas vezes, ele não tem nenhuma necessidade de escolher pra gente um futuro que não seja positivo. No caso do enviar, você terminou esse tópico, Sheila, para eu falar do duplo ou não? Do enviar? Não, tenho. Inclusive, eu quero Então, trazer fale. um acréscimo que eu acho que vai ser interessante. Eu estudo outras teorias também, né? Uma delas é a Kabbalah. E o interessante da Kabbalah é que ela traz a importância da gente estar conectado com a nossa alma, com a nossa centelha divina, com o que você considera, porque cada filosofia tem seu nome, né? Na Kabbalah é na sua alma. E aí, o que acontece quando você faz... Tem muito a ver com o que você traz sobre o duplo. Quando você está conectado com a sua alma de uma forma muito presente, e aí você sabe o que a sua alma está te pedindo, você sente, a sua intuição está acionada, então você, às vezes, você fala assim, por exemplo, seu celular quebrou. E aí você fala assim, alma, preciso de um celular novo, resolve isso. A Kabbalah, ela traz exatamente essa filosofia, que é exatamente o que o duplo traz. Duplo, Exato. eu preciso resolver esse negócio, ajuda aí. Né? Então, muitas vezes, quando você está com... O que acontece quando a Kabbalah... Só abrindo um parênteses, né? O que acontece com a Kabbalah? A Kabbalah, a gente aqui na 3D, neste universo, a gente só tem percepção de 10% da realidade toda. E a nossa alma tem a percepção de 100%. Né? E aí, quando você faz esse pedido para a alma, isso vai chegar para você no momento que tem que chegar, da melhor forma que tem que chegar. Então, pode acontecer, por exemplo, de uma amiga sua, do nada, porque nada é do nada, aí vem a lei da causa e efeito. Te liga e fala assim, pensei em você hoje, eu comprei um celular novo, eu ganhei um celular novo, alguma coisa. Você tá precisando de um celular, não? E aí você fala, nossa, que coincidência. Na lei da causa e efeito, não existe coincidência. Sim, nem no duplo. Não existe coincidência. E outra coisa que é importante ressaltar e que eu quero que o pessoal que esteja assistindo ou que vai assistir reflexione é o seguinte: reflita, né? Perdão, que às vezes eu uso umas palavras aqui do espanhol. Reflita. Quando eu determino pro meu duplo, eu determino pro universo, eu estou, na verdade, limitando as infinitas possibilidades. Por que que as pessoas que começaram a utilizar a filosofia do duplo na sua vida começam a ter resultados que são chamados de milagrosos ou super inesperados ou surpreendentes? Porque normalmente, gente, com o duplo, e comigo foi assim, e com muita gente que eu participo de grupos aqui na Espanha relatam, são coisas impensáveis. São coisas que você não tinha pensado de maneira nenhuma. Daí é o que a gente chama da magia da vida. Começa a vir coisas e começa a aparecer oportunidades e possibilidades que você nunca nem tinha imaginado. Então, quando a gente limita, a gente está colocando uma trava, na verdade, acredito eu, tanto no duplo quanto no universo. Porque vai que aquela Mercedes que eu pedi lá na lei da atração azul, eu preciso de um carro para trabalhar, mas eu pedi uma Mercedes, porque na lei da atração eu tenho que definir. E aí eu peço uma Mercedes, resulta que essa Mercedes vai dar uma grande desgraça na minha vida. Exatamente, assim que acabar lá atrás também. Vai vir para você o melhor para você, naquilo que você precisa naquele momento. Né? Deixa eu voltar só para a gente terminar o conceito da lei da atração. É o desejar, que eu já falei. E aí eu vou trazer justamente o que eu falei para você antes. É o desejo do ego ou é o desejo da sua alma? Quando é o desejo da sua alma, isso vem da sua intuição, isso é muito claro e você não tem dúvida. Você não justifica quando é um desejo da sua alma. Você só sabe que sabe. Você só sabe que você quer aquilo. E normalmente você só faz o delivery. Universo, Deus, Jesus, para quem que você vai lá, você eleva o seu pensamento e fala assim, eu estou precisando disso. Como que isso vai chegar?
a forma, que dia. Por exemplo, você fala, eu preciso de um computador. Você não vai falar, eu preciso de um MacBook. Ou eu preciso de um Dell. Não, eu preciso de um computador. Vai chegar para você o melhor. E muitas vezes vai vir o melhor mais do que você imagina. Então, é isso que a gente está querendo trazer, porque a gente já está no caminho de espiritualidade há muito tempo e a gente já sabe como é que funciona. Então, a lei da atração, ela funciona. A sublei da atração, ela funciona. Porém, ela vai funcionar dessa maneira. Quando ela é aquilo que você deseja específica, envia para o universo, é o melhor para você. E Jesus já trazia isso lá atrás, gente. Eu não estou falando nada novo, não. A gente só tá trazendo com a nova roupagem, tá? Então, a gente deseja, a gente envia para o universo, só que a gente precisa trabalhar para isso. Não dá para sentar no rabo e esperar que a vida vai cair de paraquedas as coisas, porque não é assim que funciona esta realidade, tá? E aí a gente volta mais uma vez. Limitações emocionais e mentais vão bloquear o seu enviar. Quando você não confia, não acredita que aquilo possa acontecer na sua vida, você está atrasando o seu processo. E eu creio que neste quesito a gente também está falando, tanto na Kabbalah quanto na lei do duplo. Você precisa confiar que é aquilo que precisa, que vai vir para você o que você precisa. Às vezes as pessoas, eu recebo tanto dos mentorados, dos grupos que eu faço a gestão sobre estudos do duplo, as pessoas, eu observo que elas têm uma dificuldade muito grande nesse soltar e confiar, né? Que no caso do duplo a gente fala em dormir sem medo, sem dúvida e sem vontade. Porque eu tenho dúvida se pode acontecer ou não, eu tenho medo do que possa acontecer ou deixar de acontecer. E aí é porque essas pessoas ainda não, realmente, ainda não se afinaram ao que o duplo representa. Porque se o duplo é uma parcela divina, e aí mesmo que na lei da atração não haja, né, esse intermediário, digamos, que você seja a própria parcela divina, você é uma parcela de Deus, você é uma parcela do Criador, você é uma parcela do universo. Portanto, se você é uma parcela, você tem a mesma capacidade. Então, quando as pessoas ainda, que aí entram as crenças, as pessoas ainda não acreditaram no poder que elas mesmas têm, ou seja, o poder está aí. E no caso do duplo, a gente não precisa preparar-se para abrir, para receber, né? Para abrir a porta para receber. Por quê? Porque eu estou fabricando aquilo que eu vou viver dentro de 40 dias hoje. Então, tudo vai depender e tudo vai se originar através da qualidade do meu pensamento. Então, eu vou responder aqui algumas perguntas, gente, pedindo aqui que vocês deixem seus likes, por favor, que para vocês não custa nada, é só um dedo pro Instagram entender que essa live tá boa e que eles têm que mostrar para outras pessoas. E para aqueles que chegaram agora, eu quero só fazer uma chamadinha que nas próximas semanas eu vou estar apresentando e oferecendo de grátis para vocês uma imersão na filosofia do duplo, que é uma maneira simples para que você possa viver a tua essência e ter uma vida com muito mais paz e muito mais felicidade, atraindo tudo aquilo que você tem direito, porque ninguém veio aqui na Terra para sofrer. Aprendam isso, ok? Então vamos lá, Eliane fala assim, a alma seria o duplo? É uma forma que você tem de fazer a alusão, mas na verdade, na filosofia do duplo, ou seja, eu aceito, se para você é mais fácil entender assim, tudo bem, só entendendo que o duplo é um outro eu que está em outro espaço-tempo e tem um corpo físico também. Ele também, então, teria uma alma, se você quer relacionar a alma com o corpo energético. Então eu não sou sozinha e meu corpo energético é o duplo. Por isso que no Brasil, por exemplo, se você procura duplo, você vai achar duplo quântico. O duplo não é a sua parte quântica. O duplo não é a sua parte energética. Ele é um outro eu vivendo em outra realidade, em outro espaço-tempo. Alguns ensinam que tenho que detalhar o que eu quero. Na lei da atração você detalha. Se no duplo você fizer isso, você vai estar afinando a sua relação com os parasitas.
Porque quando eu assumo a filosofia do duplo na minha vida, eu assumo também a minha ignorância na minha capacidade de percepção de tudo que há no universo. Se eu quero ter um carro, tenho que escolher o modelo, cor e etc. É exatamente assim. Se eu tenho crenças inconscientes, o duplo reprograma, o duplo muda toda a sua memória. Às vezes você vai dormir com uma determinada preocupação, um determinado problema, e se você faz a conexão entregando verdadeiramente, ok? Verdadeiramente, com a confiança, de sem dúvida, sem vontade, sem medo, no dia seguinte, aquele problema já não tem mais o mesmo sentido para você. Não Não. sofre mais. Não. E aí você começa a entrar naquele estágio onde tá tudo bem. Eu confio no porvenir. Eu confio no futuro. É como o ar. Passa a ser de uma maneira que eu sei, quando eu acordo, eu não fico pensando se o ar vai estar ali para eu respirar mais tarde. Eu simplesmente respiro. Consigo viver muito mais o meu presente, por isso que essa é uma maneira que te traz muitíssima paz. Porque eu gosto de pensar que a gente para de brigar com a vida. Porque quando a gente fica igual criança mimada, eu quero, tem que resolver dessa maneira, óbvio, a gente é o ego. Meio rola, né, Cris? Um dia e tal, você fica meio, dá aquela escorregada, mas aí você volta e fala, não, peraí, eu tô sendo birrenta, e se isso não está acontecendo neste momento, é porque não é para acontecer, vamos esperar que na hora certa é o ego. Que na hora certa acontece. É leitura do ego, né? Jean-Pierre fala que a gente vem, quando vem na Terra, quando a gente encarna, é como se a gente vestisse uma roupa de macaco. O problema é que quando a gente está aqui, a gente acha que a gente é o macaco. Exatamente. Né? E aí então, eu vou trazer uma outra alusão nesse quesito, né? A gente tem uma mente, mas a gente não é essa mente. A gente tem um corpo, mas a gente não é esse corpo. A gente tem emoções, mas a gente não é essas emoções. A gente é muito mais do que isso. Nós somos multidimensionais. A gente está vivendo em vários universos paralelos, de realidades paralelas, e o duplo, ele traz essa explicação. Que a gente está vivendo um espaço-tempo diferente desse momento. E que eles estão interconectados. Se você muda aqui, você muda todo o resto. E vice-versa. Todo o resto. E entendendo que o nosso que é muito. Quando você consegue fazer essa conexão de verdade, aí eu não estou falando só na hora do sono, não, tá, gente? Quando a gente consegue realmente entender que por trás disso existe uma teoria científica, muitos cálculos, muita matemática, muita equação, muita comprovação, 10 anos de estudo até o autor da teoria chegar a essa teoria. A gente fala, bicho, por que a gente não vai usar? Porque a ciência está a nosso favor, não a gente a favor da ciência. Muita gente não utiliza, assim, as teorias, a própria mecânica quântica, a teoria da relatividade de Einstein, por exemplo, na sua época, era algo absurdo. E hoje muitas coisas foram descobertas através dela. Então, não pense que as teorias ou a ciência está aí somente para desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento de modo geral, né, na construção, no que você quiser, em computador. Não, usa para você, bicho. E Eliane fala assim, eu sou maravilhosa em outro tempo. Você não é só maravilhosa em outro tempo, você é o cara em outro tempo. Você é o cara, você tem uma poderosa energia, você tem um poder infinito. E é isso que as pessoas precisam entender. A Eliane fala entre a lei da atração e o duplo, eu prefiro o duplo. Isso, gente, aqui eu não estou tentando persuadir ninguém, não.
Eu acho que é uma verdadeira opção e a gente está aqui, a gente tem o nosso livre-arbítrio para isso. A nossa ideia, né, a nossa proposta, eu e a Sheila, quando a gente decidiu montar essa live, foi a seguinte: vamos desmistificar. Por quê? Porque a gente vê muita gente sofrendo. Gente, já vi gente falar de duplo para ganhar na loteria. Exatamente. Então, isso é para parar que essas pessoas que estão sofrendo hoje em busca de se conectar com a sua essência, que elas possam, que a gente, de alguma maneira, a gente não vai pegar todo mundo, mas aquela parcela de pessoas que a gente possa chegar, que essas pessoas ganhem consciência, que essas pessoas acordem, que essas pessoas comecem a buscar informação de qualidade, conteúdo de valor, que realmente vai fazê-las crescer e melhorar na sua vida. Porque senão entra a frustração, né, Sheilinha? Exatamente. Então, olha, desejou, você enviou para o universo e você abre a porta para receber. O abrir a porta para receber é nada mais do que confiar de que aquilo vai acontecer, né? Você trabalhar as suas resistências, você trabalhar o seu não merecimento, você trabalhar uma série de crenças. Então, basicamente, gente, você só vai receber qualquer coisa se você trabalhar as suas resistências internas, você conhecer de que você é formado inconscientemente. Isso é um trabalho de autoconhecimento, né? Os seus sentimentos negativos, você compreender que esse autocuidado de autoconhecimento ele é importante e é uma responsabilidade que você tem que ter com você mesmo, diariamente, com o seu pensamento, conhecer o que está norteando o seu pensamento. E aí eu vou falar o que eu falei lá no início, vigiar e orar, perceber, entrou aquele pensamento, que diacho de pensamento é esse? Mas isso aqui é meu? Isso aqui, o pensamento não é nosso, a gente já sabe disso, né? Ele é plantado na nossa mente. Bom, isso aqui não é meu, vamos cuidar disso aqui. E aprender a lidar com isso estando no momento presente, estando consciente de quem você é. Você é muito mais do que esse corpo, você é muito mais do que essa personalidade que você acredita que você é. Você tem muito mais para ter do que aquilo que você pede segundo a lei da atração. Como a gente está fazendo aqui a separação, né, do que é uma coisa e do que é outra, eu vou então colocar como seria isso na visão do duplo. No duplo, você não precisa fazer essa reforma íntima, você não precisa ter um processo de autoconhecimento, mas não estou invalidando nada disso, porque eu faço isso, eu trabalho hoje com as pessoas ajudando nisso, porque é um benefício total. O que acontece de verdade com a tua consciência, quando você começa a utilizar a filosofia do duplo na tua vida e você começa a perceber a importância da responsabilidade que tem cada pensamento seu, você se converte em uma pessoa extremamente altruísta. Eu falo que o duplo é uma das filosofias mais altruístas que tem. Por quê? Eu sei que um pensamento meu, mesmo que não seja algo que eu desejo para mim, qualquer um vai poder utilizar. Então, quando eu utilizo essa consciência, inclusive por egoísmo próprio, né? Aquele egoísmo bom, aquele egoísmo sábio. Eu não vou pensar mal, porque eu vou me conectar com algo que é a mesma consequência ou da mesma qualidade. Então eu faço isso. Sendo assim, eu vou ser o responsável da felicidade de muitas pessoas que eu nem conheço na humanidade. Então, quando a gente começa a trazer esse altruísmo para a nossa vida, a gente começa a fazer isso na prática também. Então, a gente começa a ter uma lucidez e uma clareza maior, porque uma das coisas que a filosofia budista fala, que eu gosto bastante, sobretudo na fala do Dalai Lama, é que ajudar o próximo, ajudar e não é fazer, tá? Não é caridade, mas pensar do próximo ou ajudar o próximo
é a melhor maneira que você tem de se ajudar. E o Jean-Pierre, ele não foge dessa regra. Ele diz, inclusive, que a maior fonte de energia benéfica para você é ajudando aos demais. Só que eu não posso ajudar quem não me pediu ajuda. Então, para o duplo, volta a se concentrar apenas no pensamento, porque o resto, abrir a porta para receber ou se preparar, digamos, egoicamente, ou a parte de reforma íntima, já é uma coisa que acaba vindo naturalmente, porque durante o dia eu sou obrigada, não gosto de usar essa palavra, mas entre parênteses ou entre aspas, eu sou obrigada a checar o meu pensamento. Exatamente. Que tampouco foge muito da lei da atração, porque no caso da lei da atração é checar os meus sentimentos, né? Para poder vibrar numa boa vibe. Então essa checagem, no caso do duplo, vai para o pensamento. Deixa eu só responder aqui algumas perguntinhas. Odair, medo, vontade e dúvida nunca mais. Pelo amor de Deus, confiança 100%. O duplo resolve o meu inconsciente? Eu não entendi o que é o resolve. Se você puder colocar essa pergunta aí mais clara, eu te agradeceria. Não entendi o que Eu você queria quer dizer. trazer uma questão que é interessante, porque há teorias e a neurociência ela traz isso. A emoção, ela é segundos antes de trazer à nossa mente o pensamento relacionado àquela emoção. Então, quando a gente começa a se conhecer, e aí o trabalho de autoconhecimento ele é importante por isso, que você começa a compreender qual é o nível de pensamento, como você vê a vida, como você julga as coisas, como você se comporta no mundo. E quando você começa a compreender isso, você começa a dominar a sua forma de pensar, e aí você começa a trabalhar para melhorar esse padrão. E isso automaticamente vai influenciar no seu bem-estar emocional, mental, e também vai colaborar para uma série de outras coisas na sua vida. Então, assim, eu não estou invalidando a necessidade da gente também continuar fazendo nossa investigação interior, fazendo terapia, da forma como você achar melhor, fazendo meditação ou qualquer coisa, na minha opinião, é importante para a grande maioria das pessoas. Claro, isso é melhoria pessoal, é desenvolvimento, crescimento pessoal, né? Não tiro em nenhuma hipótese. Agora, isso que você está falando que você traz através da neurociência, depois se você pudesse me mandar, eu agradeço, porque o conhecimento que eu tenho é que, inclusive comprovado pela própria imaginária médica, é que a mente recebe a informação antes mesmo da mente tomar consciência. Então, não é que a emoção vem antes, o pensamento vem antes. O que eu conheço é que segundos, é muito. Acho que são 3 segundos, né? Ele vem quase junto, mas o start é na emoção. E você não percebe, entende? E aí você começa a pensar determinada coisa e você começa a movimentar. Mas aí estaríamos falando e acreditando que a mente produz. No caso do duplo, tá? A mente não produz, porque existem comprovações que a informação, inclusive, chega definida. Houve um estudo na Alemanha, onde fizeram as pessoas apertarem, elas tinham a opção de apertar o botão A ou o botão B. Sim. Você deve conhecer esse estudo, mas para as pessoas que não conhecem. E eles monitoraram essa parte complexa do cérebro, que é a corteza pré-frontal, e identificaram que a média entre 0,5 e 0,10 segundos antes dessa parte da mente tomar consciência, essa informação já havia chego. Sim. E aí é onde se define que
O pensamento é energia. Que, inclusive, quando Einstein definiu que o pensamento era massa, tem que ter alguma coisa errada, né? Porque se Pensamento fosse é massa, a cada energia. momento que a gente pensasse, a gente iria perder massa, a gente iria emagrecer, né? E não quadra, não ficou, obviamente, nada comprovado. E são ondas, assim como no cérebro do coração já foi comprovado a captação, que diferente da mente, você pode captar uma onda emitida pelo coração com até 4 metros de distância. E a energia o pensamento é energia e informação. Mas se você tiver, eu agradeço, porque esse assunto me interessa. Deixa eu ver aqui, a Eliane esclareceu. Creio que é trabalhar nas crenças limitantes, Odair. Creio que é trabalhar nas crenças limitantes que estão no nosso inconsciente. Não sei se foi isso que ela falou. Esse é um trabalhinho nosso aqui da Terra. Eliane explica, limpa o que não está de acordo com o que o duplo quer. Sim, limpa tudo aquilo que está na nossa memória, na nossa lembrança, no nosso campo, e que não é que ele não quer, né? É que ele tem consciência do nosso propósito e a gente não. Então, tudo aquilo que não ajudar no nosso propósito, ele faz automaticamente essa limpeza. E agora, não sei por que me veio aqui a informação de uma das técnicas que também ensinam aí do duplo, gente, não tem a menor necessidade, você não precisa mandar a ubicação, a sua localização igual ao GPS não, tá? Para ele saber onde que você tá. Até endereço, já vi isso também. Para você se conectar com o duplo, você tem que botar o seu endereço para ele te achar, tá? Luciano fala, também conheço a emoção primeiro. Essa era uma informação que eu também tinha, Luciano, mas depois estudando a teoria do desdobramento do tempo e indo fazer as formações com esse físico, doutor em mecânica de fluidos, eu mudei o meu entendimento. Me lembra um pouco o Ho Oponopono, limpar as memórias. Então, o Ho Oponopono é uma ferramenta muito bacana e que ela tem de liberação, né? E ela também emite ondas. Se você parar para pensar, a base do Ho Oponopono, na minha concepção, não sei se Sheila discordar, pode trazer também, é a intenção. E a intenção, o que é? Mente. Pensamento. A gente volta a falar da importância A gente do vai rodar pensamento. e vai voltar para o mesmo ponto. A importância de controlar o pensamento, saber o que está rodando na sua mente. Quando a gente não está no momento presente, o nosso pensamento é automático. A gente está no automático. E quando a gente está no automático, a gente é dominado por essa mente e pelas emoções que são decorrentes dessa padrão mental que está norteando. Por isso a importância da gente fazer a reforma íntima, a famosa reforma íntima, o autoconhecimento, investigação de quem você é, de como você funciona. Então, é importante isso. Até para você ter uma vida mais tranquila, melhor, né? O Ho Oponopono, além de fazer a limpeza, né, energética, ele ajuda também você para quem tem muita dificuldade de concentração, a você concentrar num objetivo. Então, ele tem uma série de benefícios. De benefícios, é maravilhosa. É muito bom. Mas tampouco adianta eu pegar o Japamala e eu começar a fazer o Ho Oponopono estando com a cabeça ou sem a intenção, ou fazendo essa técnica só porque dizem que é bacana. A Dirlene coloca aqui, uns 3 segundos antes de termos conhecimento, exatamente. É o que se comprova a imaginária médica. O que determina, Luciano pergunta, o que determina a vibração? A mente ou o sentimento? A vibração é o conjunto. O pensamento e o sentimento. Não é só uma coisa. Aí é o que gera, né, o nosso campo eletromagnético, que vai vibrar numa determinada frequência. Sheila, tem algo mais que você queira trazer aí? Não, eu já falei bastante, né?
como funciona a lei da atração, né? A sublei da atração, que ela é uma sublei da vibração e da causa e efeito. Como funciona, né, o desejar, enviar e abrir a porta, mas eu estou trazendo o acréscimo de que é importante que a gente saiba que quando a gente deseja, a partir do nosso ego, a gente não está desejando o que é melhor para a gente, porque a gente não sabe, o nosso ego, a personalidade Sheila, não sabe o que é melhor para ela. Mas a alma que compõe, que a Sheila pertence, sabe o que é melhor para ela. Então, né, a gente jogar isso para o universo é você aprender a confiar, você aprender a se conectar com essa parte sua, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Vós sois deuses em várias realidades diferentes. Você consegue atingir mais objetivos, porque o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que experienciar, né? Exatamente. O Aldair tá falando, nessa live tem que ter parte 2, risos. Não vamos colocar parte 2 não, mas olha só, eu convido a todos vocês que estão aí assistindo, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente aproveita para finalizar agora com perguntas. Enquanto vocês vão escrevendo aí, podem perguntar o que vocês quiserem sobre o duplo e a lei da atração, a gente vai tentar responder aqui o máximo que a gente puder. E relembrando, para quem chegou depois, que na próxima semana, nos próximos dias, eu vou estar apresentando e oferecendo para vocês uma imersão do duplo, onde eu vou estar mostrando para vocês ao vivo e totalmente gratuito, uma maneira simples para você viver a sua essência e ter uma vida com mais paz e felicidade. E o mais legal de tudo, gente, é que a gente está tratando de um princípio vital, que é o sono. É tão simples que as pessoas desacreditam, mas é através do sono que você pode se conectar com essa sua parte mortal, com essa tua essência, com essa tua divindade, com essa tua parcela divina, parcela criadora, que tem um poder infinito. E tudo isso não é misticismo. Existe uma teoria científica por trás que, aliás, dá uma banda na palavra misticismo, porque ela consegue comprovar como funciona as intuições, as premonições, a vidência, que nada mais é um momento em que nós acessamos as aberturas temporais, as aberturas entre esses 3 tempos, presente, passado e futuro. São 3 realidades que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Embora a gente tenha uma ideia linear disso, né, linear, como o futuro lá na frente, o presente aqui no meio, o passado lá atrás. Não, essas realidades estão efetivamente ocorrendo ao mesmo tempo. Por isso que quando a gente movimenta algo aqui, a gente está interferindo em todo o resto. Em todo o resto. Quando a gente fala todos somos um, o que significa? O que eu faço aqui reverbera e vai afetar o outro lá. Então, até quando a gente faz macumba, né, a gente não chama o outro. A gente não fala, fulano, tô aqui no terreiro, vou fazer um negocinho aqui pra você, tá? Não preciso. Por quê? Porque a intenção é a energia que eu tô enviando, ok? E vamos lá, vamos todos participar da imersão. Muito provavelmente, a Eliane pode me confirmar, mas muito provavelmente a partir da manhã a minha Biolink já estará renovada para a preparação dessa semana de imersão e vocês vão poder ter acesso a muito conteúdo de qualidade e verdadeiro. Me pergunta aqui, Cris, o duplo é só onda ou também é partícula? O duplo é as 2 coisas, mas a gente não chama assim até para evitar a coisa do duplo quântico, tá? O duplo tem um corpo como o nosso físico e tem um corpo energético. Nós, quando dormimos, fazemos então o intercâmbio de informações através do nosso corpo energético. Você não é a partícula e ele é a sua parte onda. Não. Ele tem a parte onda dele, ou energética, onda ou energética, a mesma coisa,
e você tem a sua. Ok? Ele tem o corpo físico dele, você tem o seu. Quando a gente dorme, que é quando o nosso corpo corpo energético se descola do nosso corpo físico, eu posso me conectar com o duplo ou posso me conectar com os parasitas. Depende da maneira com que você vai dormir. Então, para finalizar, gente, Sheila, quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento, porque essa parte da Kabbalah eu não conheço ainda, né? Mas como você já me deu muitos bizus em outros momentos de que tem muito a ver com duplo, eu quero sim estudar isso. E nada, agradecer de coração pela tua disponibilidade, pelos teus conhecimentos e por ajudar essa live a ficar tão rica quanto você ajudou. Eu deixo aí para você. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Eu vou deixar a Sheila fechar essa live de hoje, ok? Gratidão para todo mundo. Eu amo vocês e pensem em fazer aos demais o que gostariam que os demais pensassem em fazer a você. Eu vou usar essa frase porque é uma frase, inclusive, uma adaptação, é uma frase que Jesus falou, né? Então a gente não fazer com o outro que, né, não julgar e não apontar os dedos, porque também tá sendo apontado pra gente. O que é importante, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, reforçar para vocês que a gente, quando conecta com a nossa parte divina, com a nossa parte maior, que sabe tudo, a gente tem uma percepção maior e a gente entra num estado de fluxo, de paz muito grande. O que o duplo está trazendo de propósito, a teoria do duplo traz de propósito é uma maneira mais simples da gente fazer isso, tá? Isso não quer dizer que as teorias, todas as grandes filosofias, né, o budismo, o taoísmo, o shintoísmo, o catolicismo e todos os ismos quase, eles trazem, no fim das contas, eles estão falando da mesma coisa, de forma diferente, com nomes diferentes, mas o grande objetivo é de fazer com que nós nos conectemos com a nossa parte divina e reconheçamos que é essa parte divina. E aí eu vou trazer a brasa para minha sardinha. O próprio Jung traz muito isso quando ele fala do processo de individuação, que é subjugar o ego, ou seja, a personalidade Sheila, à sua alma, né, ao seu eu superior, à sua parte divina que sabe muito mais. Então, quando você fala para o seu duplo, quando você fala para a sua alma, quando você ora para Deus e fala, seja feita a vossa vontade, eu preciso disso, vai ser da forma como é melhor, e confiando nisso, a gente está falando de todas as teorias juntas ao mesmo tempo. Exato. Obrigada. Vou responder aqui 2 perguntinhas para finalizar, para não deixar no vácuo, porque quando a gente salva a live, os comentários somem, né? Então não quero deixar para depois. A Cleide pergunta: posso dizer que o duplo é meu subconsciente? Não. Nós temos o nosso subconsciente, o nosso consciente, o nosso inconsciente, e o duplo, eu acho que ele só tem o consciente, mas não. Somos uma coisa diferente, somos uma coisa independente. Imagina que você tem um irmão gêmeo. O teu irmão gêmeo não tem a mesma consciência que você. O teu irmão gêmeo não tem o mesmo corpo que você e não tem a mesma alma nem o corpo energético que você. Então é o teu gêmeo, é a sua dupla. Na verdade, o duplo ficou conhecido como duplo, mas seria até dupla o melhor, tá? Eliane coloca: por isso que é importante me aceitar e me amar. Suponho que ela está colocando sobre essa última observação que a Sheila fez. E sim, aceitar, no momento em que a gente faz esse processo de aceitação profunda, né, que é o que a Sheila trouxe, a nossa alma, a nossa essência, aí sim as coisas começam a acontecer. Ok? Muito obrigada, gente. Sheila, muito obrigada, gratidão de verdade, foi maravilhoso para mim. E fiquem de olho, porque vem coisa boa por aí. Um beijo, gente. Tchau, tchau.